Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero te contar 5 assuntos que eu passei a evitar nas minhas conversas e que mudaram completamente a minha vida e a minha convivência com as pessoas. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Bom, para quem não me conhece pessoalmente, eu sou uma pessoa tagarela. Eu gosto muito de conversar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de conhecer as pessoas, falar sobre a vida, falar sobre coisas legais. Mas eu percebi há um ano atrás que a quantidade de informação que eu passava enquanto eu conversava era um pouco demais e que estava me prejudicando, sabe? Nem tudo que eu falava era necessário ser dito. Às vezes eu me expunha demais, falava muito sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre os meus relacionamentos, e isso não era muito legal. Fora que em certas rodas de conversa sempre surgiam assuntos meio polêmicos, dos quais eu não queria participar, mas a minha ânsia por falar acabava me envolvendo naquele assunto, naquela roda de conversa, e quando eu via, eu já estava ali falando um monte de coisa das quais eu me arrependia depois, ou então ouvindo coisas que talvez eu não quisesse ouvir, e isso era muito ruim. Então eu percebi que era hora de colocar um ponto final nessas situações na minha vida e eu decidi que 5 assuntos seriam evitados em rodas de conversa. É claro, esses assuntos ficam reservados para serem conversados com pessoas especiais, como por exemplo, meus pais, a minha irmã, o meu noivo e a minha terapeuta. Só. Fora isso, esses assuntos não são abordados mais fora de casa ou fora da terapia, e isso tem me ajudado bastante, e eu acho que pode te ajudar também. O primeiro assunto que eu evito em roda de conversa é minhas intimidades do meu relacionamento. E não só do meu relacionamento com o meu noivo, mas dos meus relacionamentos de maneira geral, como com a minha família, com os meus amigos. São coisas que eu não abordo mais em rodas de conversa. Então, você não vai me ouvir mais falando se eu tô bem com o meu noivo ou não, se eu briguei com ele, quais os motivos das nossas brigas. Você não vai mais ouvir se meu relacionamento com a minha mãe e com meu pai é bom ou ruim, ou se a minha irmã é um pé no saco ou é a pessoa que eu mais amo no mundo. Você não vai mais me ouvir falando sobre os meus relacionamentos. Esse é o tipo de assunto que eu realmente prefiro conversar com pessoas muito próximas, como falei para vocês, a minha família, que meu noivo, minha terapeuta e só, porque são assuntos que não são relevantes para ninguém. Eu contar para um amigo, para um conhecido, que eu brigo com o meu noivo pelo motivo X ou Y, não vai acrescentar nada na vida da pessoa e vai expor a minha vida pessoal. Então não é algo que vale a pena ser conversado, entende? Se eu disser para alguém assim, nossa, o meu relacionamento com o meu pai é terrível, isso vai acrescentar alguma coisa na vida da pessoa? Isso eu estou dando só um exemplo, tá? Não vai mudar nada na vida da pessoa, entende? Ou se eu disser para a pessoa assim, nossa, minha mãe é um pé no saco, ela faz isso, isso, isso que me incomoda, isso, isso no jeito dela eu detesto. Isso vai acrescentar alguma coisa na vida da pessoa? Não. E vai me expor completamente. Então, assim, esses exemplos que eu dei para vocês são fictícios, tá? Eu me dou super bem com a minha mãe e com meu pai. É claro que eu brigo com meu noivo eventualmente, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente não deve ficar expondo os nossos relacionamentos em rodas de conversas aleatórias. Eu já escutei barbaridades sobre relacionamentos alheios, intimidades de casal mesmo, intimidades financeiras, problemas familiares, que sim, não me acrescentaram em nada e eu fiquei sabendo mais do que eu devia da vida da pessoa, sabe? Então, se você puder e conseguir, evite falar sobre esses assuntos com pessoas aleatórias. Guarde esse tipo de conversa para dentro do teu seio familiar, que são as pessoas que, mesmo sendo imperfeitas, mesmo tendo ali 1 milhão de defeitos, são pessoas que te querem bem, que vão te ouvir, vão te aconselhar, e a terapia também é um excelente lugar para falar sobre esse tipo de assunto. O segundo assunto que eu evito falar em rodas de conversas é sobre os meus sonhos e as minhas conquistas. Eu falo sobre coisas que são muito palpáveis ou coisas que talvez eu já tenha conquistado há bastante tempo e possa servir de incentivo para alguém.
mas os meus sonhos atuais e as minhas conquistas atuais eu guardo para mim, bem no meu coração. São conversas que eu tenho normalmente com a minha família e com Deus. Eu não fico expondo esse tipo de assunto para outras pessoas, porque eu acho que nem sempre as pessoas vão desejar o melhor para a gente. Eu não estou dizendo que as pessoas sejam ruins, mas às vezes as pessoas não acreditam em você e tudo bem elas não acreditarem no seu potencial, não acreditarem nas suas chances de chegar onde você quiser. Normalmente as pessoas vão duvidar da sua capacidade, né? E eu não acredito em energia das pessoas, nem inveja das pessoas, porque aí, se a gente acreditar que as coisas dão errado na nossa vida porque alguém teve inveja da gente, aí a gente está terceirizando toda a responsabilidade das nossas realizações para outra pessoa, né? Então não deu certo porque o fulano ou ciclano teve inveja de mim. E não é bem assim que as coisas funcionam. Mas o que eu digo é que às vezes a gente está tão contente, a gente está tão animado com uma conquista ou com um sonho que a gente está tentando realizar, e uma palavra da outra pessoa pode acabar desanimando a gente, pode acabar tirando a gente um pouco do eixo, estremecendo ali as nossas estruturas, e isso pode atrapalhar que a gente realize o nosso sonho, mas não pela inveja do outro ou pela maldade do outro, mas porque a gente ficou abalado e aí passou a não se empenhar tanto mais para realizar aquilo, sabe? Então, esse é um assunto que eu realmente evito conversar com as pessoas. Eventualmente, se é algum amigo mais próximo e eu vejo que eu posso incentivar a pessoa com alguma experiência que eu já tive, aí sim eu converso, eu falo. Mas caso contrário, eu prefiro guardar para mim. Um sonho que eu tive a vida inteira e que eu tô prestes a realizar, e que todos vocês aqui já sabem, é a minha festa de casamento, né? E sobre isso eu acabo falando porque é um assunto que eu resolvi trazer aqui para o YouTube e é um assunto que já está muito estabelecido na minha vida. Eu vou casar, gente, seja uma festa muito grande ou muito pequena, esse sonho não dá para ser adiado mais. E assim, se não for ser uma festa, nem que seja entrar na igreja, eu, meu noivo, os nossos pais, a gente vai casar de alguma maneira. Mas eu resolvi trazer isso aqui para vocês para a gente poder conversar sobre minimalismo, né? Sobre o incentivo que eu tenho para continuar economizando, para continuar evitando gastos desnecessários, né? Então eu precisava explicar para vocês o motivo. Então essa é a razão pela qual eu expus esse sonho aqui e também porque eu não tenho medo, não exista nada que alguém possa me dizer que vai minar essa minha vontade de casar, que vai tirar essa vontade de mim, sabe? Mas eu te aconselho que você guarde os seus sonhos e as suas conquistas para você no seu coração e que você compartilhe esse tipo de alegria e de felicidade com as pessoas que realmente te querem bem, que normalmente estão dentro da sua casa e com Deus, que é o seu maior incentivador e quem está sempre ali torcendo e fazendo de tudo para que você realize seus sonhos e seja feliz. O terceiro assunto que eu evito falar em roda de conversa são os meus problemas, as minhas perdas e as minhas conquistas no meu trabalho. Eu sou uma pessoa que passei por várias fases na área profissional da minha vida, né? Então eu já contei isso em um vídeo aqui no YouTube, se você ainda não viu, vai lá ver, mas sobre a minha transição de carreira. Se eu for contar para vocês desde a época, assim, do comecinho da faculdade, nossa, eu trabalhei com tantas coisas já. Eu já trabalhei como auxiliar de escritório, já trabalhei como ajudante geral, já trabalhei como atendente em uma oficina de costura, já trabalhei de recepcionista, já trabalhei como nutricionista em hospital, em academia, em restaurante. Nossa, eu já fiz muita coisa na minha vida, sabe? E hoje eu trabalho com programação de TV. Mas é engraçado que em todas as fases da minha vida aconteceram coisas, as fases da minha vida profissional aconteceram coisas boas. Mas também eu passei por fases difíceis, fases em que eu não acreditava muito em mim, fases em que eu não me sentia valorizada, fases em que eu me sentia abaixo dos meus colegas, porque não era fácil, gente. Quando eu me formei, eu vi muitos amigos meus da escola que se formaram mais ou menos na mesma época que eu, trabalhando com o que queriam, na área que haviam estudado, e eu não conseguia trabalho, sabe? Para mim foi difícil, não foi fácil. Então eu não me sentia bem com essas situações. Eu falava muito sobre isso, sabe? Para as pessoas, enfim. E era muito difícil ouvir uma palavra de incentivo
fora da minha casa, né? Dentro de casa era sempre palavra de amor, de incentivo, que eu ia conseguir, que eu ia chegar lá, que eu precisava ter paciência. Mas fora de casa, dificilmente eu escutava uma palavra de incentivo. Quando me perguntavam com o que eu estava trabalhando, eu respondia, aí você via aquela cara de ué, né, mas ela estudou tanto e não está trabalhando na área dela, e tinha gente que até verbalizava isso, né, perguntava, mas e aí, você não vai procurar emprego na sua área? Como se eu não estivesse procurando. Ou então pessoas que quando eu disse que queria mudar de área, né, que eu estava pretendendo mudar de carreira por falta de reconhecimento e tudo mais, que perguntaram, nossa, mas você vai jogar fora todos esses anos de estudo, você não deveria tentar um pouco mais? E nem sempre as pessoas estão falando as coisas por maldade, não é isso, as pessoas só estão expondo o que elas pensam. Só que isso acaba mexendo com a gente, abalando bastante a gente, né? Então, se você está numa fase ruim no seu trabalho, onde você não sabe se você vai continuar com o seu emprego, ou se você vai perder o seu emprego, ou em um trabalho em que seu chefe não seja tão legal e você esteja passando por maus bocados ali naquele trabalho, ou que você esteja muito sobrecarregado, eu não acho que é um assunto que a gente deva ficar falando muito para as pessoas, né? Porque o nosso trabalho é a atividade que edifica a gente, né? É a atividade que traz o sustento para dentro da nossa casa. Então, é uma atividade muito importante. Então, quanto menos olhos alheios tiverem voltados para essa área da nossa vida, é melhor. É melhor que a gente cuide dessa área da nossa vida com muito carinho, com muita alegria, né? Tentando fazer o nosso melhor, mesmo quando as coisas não estiverem legais. Foi pelo menos o que eu tentei fazer a vida toda. E que as coisas elas vão se ajeitar, mas a gente ficar expondo esse tipo de problema para os outros não vai levar a gente a nada e só vai expor mais uma área da nossa vida que não vai acrescentar nada para ninguém. E o mesmo serve para as nossas conquistas de trabalho. Para ser muito honesta com você, nenhum dos seus colegas estão super interessados se você foi promovido, se você está ganhando 3, 10 vezes mais do que você ganhava no passado. Ninguém está nem aí para isso. Esse tipo de informação só vai servir para as pessoas fazerem comentários sobre a sua vida pessoal. O quarto assunto que eu evito falar fora de casa é sobre os meus problemas pessoais. Então, se eu estou enfrentando algum problema de saúde ou algum problema financeiro, eu prefiro não comentar com as pessoas. Eu guardo essa informação para mim, para minha família e tento resolver isso tudo dentro de casa, com a ajuda das pessoas que realmente me querem bem, porque é outro assunto que não vai mudar em nada a vida das pessoas e mais uma vez você vai se expor. Então, ficar ali no Instagram postando que você tem problemas de saúde, que você... E não só saúde física, às vezes saúde psicológica mesmo, né? Então, nossa, você foi diagnosticado ali com uma depressão e tudo mais. E ficar postando isso na internet, mostrando para o mundo que você não tá legal psicologicamente, que você não tá legal fisicamente, não vai fazer você melhorar. Porque, gente, é triste demais. Mas as pessoas não estão nem aí. Ninguém se importa. E você falar sobre esses seus problemas, né, seus problemas financeiros, seus problemas de saúde, seus problemas pessoais, para pessoas que não se importam, só reforçam o sentimento de tristeza e de derrotismo dentro de você. Então, se você está cheio de problemas financeiros e você conta isso para todo mundo, isso só faz piorar dentro de você, porque você vê que ninguém se importa, que ninguém está nem aí, que ninguém vai te ajudar, porque essa é a verdade. Quantas vezes, vamos ser bem sinceros aqui, quantas vezes você não estava ali rolando o seu feed do Instagram, os stories do Instagram, e você viu uma postagem de um amigo que dizia estar triste por algum motivo. Um amigo dizia que, enfim, que tá com depressão, ou que ele só tá triste mesmo, ou que ele sofre de ansiedade, ou que ele terminou um relacionamento. Quantas vezes, de fato, você se importou com aquela mensagem que estava ali, no seu feed? Nos stories que você estava olhando. As pessoas não se importam, gente. Então, para que você vai ficar expondo algo tão pessoal da sua vida? Entende? Guarda isso para você e resolva com quem tem o poder de resolver. Que é ali o seu terapeuta, o seu médico, né? Quando é um problema de saúde física e psicológica também, né? O médico pode te ajudar com isso.
A espiritualidade, independente aí da sua religião, também pode te ajudar, a sua família. Mas, gente, no Instagram, no Facebook, no Twitter, não é lugar de ficar desabafando seus problemas pessoais. E em rodas de conversas também não. Guarda esse tipo de assunto para você e para quem pode realmente te ajudar. E o último assunto que eu não falo mais é mal das pessoas. Gente, todo mundo aqui já falou mal de alguém, né? E é claro que, eventualmente, eu vou falar algo que não seja positivo sobre alguém dentro da minha casa. Então, eu chego pro meu noivo e falo tudo que eu tenho para falar. Nossa Senhora, o meu noivo é a pessoa que mais me escuta. Então, eu falo das pessoas com ele. Com a minha mãe também eu costumo falar e com a minha irmã. Mas assim, gente, você ficar falando mal dos outros é algo, é uma atividade que a gente perde a mão. A gente perde a noção do quanto falar e aonde falar. Então, por exemplo, no trabalho não é ambiente para você falar mal de ninguém. Mesmo que uma outra pessoa, vamos supor que o seu chefe esteja falando mal de alguém. É o seu chefe que está falando. Você não deve ficar ali concordando com ele ou continuando aquele assunto. Educadamente, você deve se retirar da conversa, independente de com quem seja. Seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente de amizade. Você já parou para pensar o quão constrangedor imagina que você fosse o alvo da conversa, que você fosse a pessoa de quem estivessem falando mal. E ali numa festa entre seus amigos. E aí você, né, dois amigos ali falaram muito mal de você, e aí em um outro momento você tá ali naquela roda de conversa com aqueles amigos. Você não sabe que aquelas duas pessoas falaram mal de você, né? Mas aquelas duas pessoas sabem. Não é horrível isso? Você imaginar que você tá numa roda de pessoas que você quer bem, uma roda de pessoas que você considera ali que são seus colegas, né, são seus amigos, e saber que aquelas pessoas ficam falando mal de você, e normalmente vai ser por algum assunto que você expôs, tá? Normalmente vai ser por algum problema pessoal seu, por algum problema do seu relacionamento. Muito dificilmente as pessoas vão ficar falando mal de você por conta da roupa que você usou, ou do corte de cabelo que você fez. E outra, se alguém falar sobre esse tipo de assunto, quem se importa? Ninguém tá nem aí. A questão é quando as pessoas falam mal da gente sobre coisas que de fato machucam a gente. Não, já reparou que tudo aquilo que eu falei antes é a gente que dá munição para que as pessoas possam falar? E aí, então, voltando para o falar mal dos outros, né? É aquela velha máxima da vida, né? Não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Então, se você não quer ser esse alvo de conversas, né? De assuntos não tão legais nas rodas das pessoas, não faça parte desse tipo de conversa quando o assunto for uma outra pessoa. Não faça com outro que você não quer que façam com você. Às vezes a gente expõe alguma coisa da nossa vida, alguma coisa pessoal, num momento de fragilidade. Num momento em que a gente não estava tão bem, a gente resolveu desabafar. Só que a gente desabafou no lugar errado e com a pessoa errada. E aí as pessoas usam isso como munição para falar mal da gente. Então, se você não quer que as pessoas falem mal de você, não fale dos outros. Mas pode acontecer de você ser uma pessoa que não fala dos outros e mesmo assim as pessoas falem de você. Mas aí você não se preocupa porque não é mais um problema seu, é um problema das outras pessoas. Então foi isso para o vídeo de hoje. Esses são os 5 assuntos que eu prefiro evitar fora de casa. E me conta aqui nos comentários se tem algum assunto que você acrescentaria nesses assuntos que eu falei, o que você acha sobre tudo isso que eu disse. Me conta aqui se você já passou por alguma situação ruim por falar demais, ou se você já ouviu algo de alguém que não era tão legal. Me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!